Mário Notarangeli, vereador, presidente da Câmara de Cruzeiro, tá me escutando bem? Opa, com certeza, Manel. É um prazer aqui estar conversando com você. Hoje aqui, boa noite para nós, bom dia para você aí. É isso aí, Mário. Primeiro quero te agradecer pela oportunidade desse bate-papo. Logo quando eu fiz o convite, a gente conversou, o senhor já aceitou. Para mim é uma satisfação poder compartilhar, além das suas experiências de mandato, a sua história também na vida pública, que a gente sabe que que você tem aí 16 anos de serviços prestados para o município de Cruzeiro, e hoje a gente vai poder compartilhar um pouco dessa história, Mário. Muito obrigado, viu? Eu aqui lhe agradeço, Manel, a oportunidade aí da gente estar aí batendo esse papo aí, trocando algumas ideias. Para mim, realmente é um grande prazer. Vai ser muito bacana, o pessoal está conectado aqui com a gente. Mas, Mário, para a gente começar, vamos começar do começo. Queria que você falasse para a gente, cara, como é que foi que o senhor entrou na política, sabe? Porque eu sei que foi lá em 2004, quando você se candidatou pela primeira vez, não é isso? Eu fui candidato em 2005, foi meu primeiro mandato que eu me elegi vereador. É, Foi o primeiro mandato de 2005 a 2008. Uhum, E nesse período, do período de 2007 a 2008, eu ocupei também o cargo de presidente da Câmara, uhum. né? E, E tive aí, inclusive, a felicidade, nessa época, de ter sido o primeiro vereador na cidade de Cruzeiro a ter as duas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, né? muito bacana. Bem, Manuel, eu tive depois, em 2009 e 2012, eu fui eleito vice-prefeito. 2013, 2016, novamente, fui eleito a vereador. E agora, em 2017 a 2020, novamente, agora já no quarto mandato, eleito também como vereador. Então, primeiro mandato, vereador, vice-prefeito, vereador e vereador. Como é que foi que despertou no senhor essa vontade de trabalhar por Cruzeiro, Mário? Na verdade, ô Manuel, isso é aquela vontade que a gente sempre tem. Às vezes, quando é jovem, né, desperta aquela, às vezes, certas vocações. E aconteceu, né? Eu tinha em 2005, que foi o primeiro mandato, e, consequentemente, ocorreram aí as reeleições, né? Talvez aí seja fruto do trabalho, né, do reconhecimento da própria população. E isso foi uma consequência, né, na sequência desses quatro mandatos. Muito bom. A gente sabe que o senhor trouxe para Cruzeiro muitos recursos, a gente vai falar daqui a pouco, mas vamos fazer assim para a gente poder continuar esse bate-papo, uma educação política para a gente poder fazer, explicar para as pessoas, que eu acho importante as pessoas entenderem a função do presidente da Câmara, a função do vereador, a função do prefeito. Eu falava aqui um pouquinho antes do senhor entrar, que aqui na Austrália a gente tem o chefe de Estado, mor, digamos assim, é a Rainha Elizabeth. E ela fica lá na Inglaterra, mas ela tem uma pessoa que representa ela aqui, que é o governador geral, que como se fosse um cargo simbólico, mas ele tem algumas funções específicas, né? E a gente tem o primeiro-ministro aqui na Austrália, que é o equivalente ao presidente aí no Brasil, que ele pode ficar no poder 3 anos, ser reeleito, não existe um tempo máximo de poder. Tem primeiro-ministro aqui que ficou 18 anos no poder, tem outros que ficaram 11. E na prática, aqui na Austrália, a gente tem dois partidos, que é o Labour, que no caso, se a gente for traduzir aí para o português, os trabalhadores, e também o liberal, que é como se fosse a esquerda e a direita. A esquerda, os Labour, os trabalhadores, a direita, o liberal, é igual aí no Brasil. A diferença é que aqui, se a gente for levar para a política local, fazendo uma comparação aí com o Cruzeiro, a gente tem uma prefeita aqui em Melbourne, ela foi a primeira prefeita a ocupar um cargo, inclusive tive a oportunidade de já conhecer, ela faz parte do Rotary Club também, do qual eu frequento aqui, trocamos algumas figurinhas, e tem o vice-prefeito igual aí. A diferença é que os vereadores aqui na Austrália, eles são os cônscios, né? E em Melbourne, especificamente, são 9. São 4 mulheres e 5 homens. E a diferença é que eles são eleitos e eles são direcionados para pastas específicas, como se fossem os secretários municipais. Ou seja,
Um vereador ele vai cuidar da parte de transporte, o outro vai cuidar da parte de relações internacionais, o outro de arte, cultura e patrimônio, o outro de planejamento futuro, porque aqui a cidade ela tem bastante preparo para o futuro. Ela tem uma pesquisa que foi feita que daqui 5 anos Melbourne vai ter mais habitantes do que Sydney, que é a população mais populosa da Austrália, né? A cidade mais populosa. Então aqui a gente tem pasta de meio ambiente, planejamento futuro, as pessoas da cidade para cuidar do pessoal daqui, do planejamento futuro também da cidade, de small business, que é pequenos negócios, para incentivar os pequenos negócios na cidade, e também de pesquisas de conhecimento, que essas pesquisas de conhecimento são depois aplicadas na própria cidade para poder trazer o progresso que a cidade precisa. E aí no Brasil é um pouco diferente, né? Aí o prefeito elege e ele escolhe os secretários. Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que está ouvindo, principalmente o pessoal que não conhece muito como funciona na prática política aí, para a gente começar. Qual que é a função de um prefeito no município? Na verdade, Manuel, o prefeito, que é o executivo, ele ocupa praticamente a função de gerenciar uma empresa. A Prefeitura Municipal de Cruzeiro, ela não deixa de ser uma empresa, ela só não é uma empresa privada, ela é uma empresa pública que tem como função cuidar da cidade, cuidar das questões de saúde, de educação, ou seja, tudo aquilo que está ligado ao bem-estar da população. Então, essa é basicamente a função do prefeito. Também as questões de saneamento básico, as questões de água, de iluminação, também de segurança. Agora, os vereadores, aqui é um pouco diferente do que você relatou aí. Pelo que eu entendi, aí na Austrália, o vereador ele acaba tendo uma função como se fosse o prefeito o gerente e o vereador o subgerente, ou aquele subordinado que também participa da gestão do município, participa do gerenciamento de toda a máquina pública administrativa, o que é diferente aqui. Aqui a função do vereador realmente é a função de legislar, né? Por isso nós chamamos o nosso poder, é o poder legislativo. Embora nós não temos essa prerrogativa de interferir diretamente no executivo, nós temos aí a prerrogativa, por exemplo, de fazer as indicações que são fáceis no plenário. As indicações são pedidos, né, ao executivo ou sugestões para que determinadas ações sejam tomadas aí no sentido de atender aí as necessidades dos munícipes. É claro que o vereador, quando se trata nesse sentido, ele não tem o poder de obrigar o prefeito a tomar determinadas decisões, o que seria caracterizado como uma ingerência. Na verdade, nós temos o poder de sugerir determinadas situações ao prefeito, nós temos o poder de reivindicar, quando eu falo reivindicar, por exemplo, reivindicar uma pavimentação de rua, reivindicar uma manutenção de estrada, reivindicar uma manutenção de rua, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao gerenciamento do município. Isso é também uma atuação que o vereador pode estar aí reivindicando. Obviamente, também a questão da fiscalização dos trabalhos que são feitos no Executivo, dentro das nossas limitações, que também são aí determinadas, né, e resguardadas por lei, e a questão da legislação propriamente dita, que é o nosso trabalho de não só da elaboração de leis, mas também da análise e votação, aprovação ou não de leis que são não de autoria dos vereadores, mas de autoria do Executivo Municipal, porque também cabe ao prefeito a prerrogativa de estar elaborando leis, projetos de lei do Executivo e encaminhando à Câmara Municipal para que seja analisado e aprovado ou não. Então, Muito essa bem, é vereador. basicamente.
Muito bem. nessa função dos vereadores aqui no Brasil, que é um pouco diferente aí da Austrália, onde o vereador tem uma participação mais efetiva na gestão, né, no gerenciamento aí dos serviços públicos. O senhor acha que esse sistema da Austrália daria certo aí no Brasil? É um pouco difícil, né, Manuel? Porque eu não conheço bem aí como funciona, entendeu? Mas eu acho isso aí é uma questão muito assim, é difícil de opinar, porque envolve não só uma questão gerencial, legal, mas envolve também uma questão cultural, né? Nós sabemos que cada país tem cultura, cada país tem as suas tradições. Então, assim, fazer uma avaliação assim, sem ter muito conhecimento, realmente é difícil de fazer, mas é possível que poderia ser enquadrado, ser implantado aqui dentro de algumas adaptações, de alguns ajustes. Acho que teria que mudar o sistema político aí do Brasil inteiro. Aqui a gente é o Teria, parlamentarismo, né? Um pouco diferente do presidencialismo que aí no Brasil. Aqui são compostos por três poderes do parlamentarismo, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. E a função de cada um é, por exemplo, o executivo no cenário federal, ele é responsável pelo comércio exterior, pela questão dos impostos, pela imigração, pela defesa nacional, coisas relacionadas nesse sentido. O estadual é responsável pelo transporte público, pelas rodovias, pela polícia, pelos bombeiros, por prisões e coisas nesse sentido também. E o poder local é responsável pela manutenção de ruas, coleta seletiva, parques, projetos e construção de maneira geral. E cada estado e território tem sua própria constituição, parlamento, governo, leis, ou seja, cada estado tem sua independência de poder, digamos assim. Mas para a gente seguir aqui, vereador, vamos dar uma boa noite, o pessoal está conectado com a gente. A Loura Dani está aqui, o João Paulo Kim chegou, mandou uma boa noite, falou live top. A Nair Fernandes aí de Cruzeiro, boa noite, Manuel, saudades. Sérgio Santiago do Jornal Notícias está conectado aqui com a gente. O Daniel Oliveira, do Portal Cruzeiro, está aqui, mandou boa noite. Douglas Mazucchi, boa noite. Duas referências na política de Cruzeiro. Muito obrigado, Douglas. A Cláudia Nogueira comentou, excelente vereador e presidente da Câmara. O Délcio mandou uma boa noite aqui para a gente também. E vamos seguindo. Mário, o senhor está ocupando agora, pela segunda vez, a presidência da Câmara, né? O senhor ocupou lá em 2007, 2008, quando teve as duas contas aprovadas. Primeira vez aí que o vereador teve as duas contas aprovadas. E agora, nesse segundo mandato, nesse mandato que o senhor está executando, 2019, 2020. A função de um presidente da Câmara é diferente de um vereador, né? Tem umas funções específicas. Queria que o senhor falasse para a gente um pouco das funções do presidente da Câmara Municipal. Na verdade, Manuel, o presidente da Câmara, ele não só exerce a função de vereador propriamente dita, mas cabe ao presidente da Câmara fazer toda a administração e todo o gerenciamento da Câmara Municipal de Cruzeiro, porque a Câmara não deixa de ser aí um órgão que tem a sua estrutura administrativa. Existem os funcionários efetivos, funcionários comissionados, os próprios vereadores. Então, eu diria aí que a Câmara ela é uma microempresa, comparado aí com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro. Mas existe aí a necessidade de que exista alguém responsável aí pelas ações e pela gestão da Câmara Municipal. Quando a gente fala em gestão, a gente fala em gestão do funcionamento, a logística, os gastos, as despesas. Então, tudo isso faz parte do sistema operacional para a gente poder fazer com que a Câmara Municipal ela funcione aí a contento. Então, na verdade, o presidente da Câmara, ele nada mais é que, além de vereador, um gestor que vai aí fazer com que essa Câmara Municipal funcione dentro das condições que ela possui. Que as coisas andem como funciona. Pessoal que tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que a gente vai estar respondendo. Vou estar mandando para o Mário. Quero mandar aqui, Mário, pedir licença para o senhor e mandar um abraço especial para um ex-professor meu que eu tenho um carinho, uma consideração bastante atenciosa.
esperava muito pelas aulas dele lá no Oswaldo Cruz, que é o Donizete Machado, está conectado aqui com a gente, ele me deixou um comentário aqui, conversa de gente inteligente, que tem compromisso com a coisa pública, isso é um bate-papo que a gente está fazendo aqui entre eu e o Mário, e refletindo aí em vocês. Então, Donizete, meu respeito, minha admiração pelo senhor, e espero que a gente se encontre em breve quando eu estiver em Cruzeiro. Mário, vamos falar um pouco sobre leis, projetos de leis de autoria do senhor. Eu queria destacar alguns aqui. Vamos começar falando em especial da lei dos 6%, que é referente à questão do IPVA, que 6% do IPVA pago em Cruzeiro deve ir para a pavimentação de ruas, né? Que foi uma lei de autoria do senhor. Queria que o senhor explanasse um pouco mais sobre essa lei, que eu acho bastante interessante. Essa lei foi uma lei que eu propus na Câmara Municipal, foi aprovada. Ela é uma lei que ela determina que o valor correspondente a 5% do IPVA, que é recolhido na cidade, seja usado em 6%, desculpe, 6% seja usado em pavimentação de ruas da cidade. Essa lei, quando foi criada, ela de certa forma, ela alavancou esse processo de pavimentação que nós temos na cidade de Cruzeiro. Quando eu fiz essa lei, Manuel, a minha intenção era justamente fazer com que o executivo tivesse uma atenção maior à questão da pavimentação de ruas. Por quê? Porque a partir do momento que você começa, mesmo que você faça a pavimentação de ruas de uma forma mais lenta, em determinado momento ela terá terminado. Por quê? Porque os loteamentos que são feitos hoje, a obrigatoriedade é do loteador. Então, aquelas ruas que ficaram para trás, de períodos anteriores, quando a lei não obrigava o loteador a fazer a pavimentação, chega um momento que ela praticamente tem que cessar, né? Num determinado momento, não haverá mais ruas em Cruzeiro para serem pavimentadas. Então, eu entendo que essa lei foi importante porque ela deu início a esse processo que vem acontecendo até hoje na cidade de Cruzeiro. E a gente sabe aí que o senhor é responsável não só por essa lei, vamos falar daqui a pouco questão de pavimentação, mas muita rua foi pavimentada em Cruzeiro graças ao senhor, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero falar de outra lei também que o senhor é de autoria, mas já podendo trazer também um exemplo aqui da Austrália, que eu acho legal essa interação, para a gente poder ter um conteúdo bastante interessante, é que aqui na Austrália, eu sei que o senhor também tem uma lei de estímulo ao mercado imobiliário aí em Cruzeiro, e aqui como é que funciona? Eu tive em Canberra há algumas semanas atrás. Canberra é a cidade capital daqui da Austrália, e lá como é que as coisas funcionam? Lá é assim, o próprio governo tem o terreno, ele põe toda a infraestrutura nesse terreno, ou seja, ele faz a medição dos terrenos, divide os terrenos, faz calçada, faz rua, pavimentação, rede de esgoto, energia elétrica, parquinho, todo loteamento tem um parque para as crianças, e assim, o próprio governo faz essa estrutura e ele próprio vende os terrenos para poder gerar renda para o Estado. Aí no Brasil a gente sabe que é um pouco diferente, mas eu sei que tem uma lei do senhor aí em Cruzeiro que é referente ao loteamento e que ajudou no estímulo ao mercado imobiliário no município. Queria que o senhor falasse um pouco dessa lei também, por favor. Aqui no Brasil, né, Manuel, aqui funciona, embora exista alguns programas governamentais, que são alguns estaduais, outros federais, que fazem loteamento e construção de casas populares. Mas grande parte dos loteamentos aqui no Brasil são feitos por iniciativa privada. E hoje é até interessante, porque hoje as leis ficaram mais rígidas e o loteador ele é obrigado a entregar toda a infraestrutura, seja pavimentação, rede de água, rede de esgoto, toda essa infraestrutura ela cabe ao loteador. E um fato interessante dessa lei que você comentou, eu também tive a oportunidade de apresentar na Câmara Municipal de Cruzeiro e aprovar. Cruzeiro, nós tínhamos um problema muito sério em Cruzeiro. Cruzeiro, uns anos atrás, Cruzeiro não tinha loteamentos.
E o que acontecia? Você sabe que a lei de mercado de oferta e procura, como nós não tínhamos muitos lotes em oferta, o preço dos lotes eram muito caros. Então, isso inviabilizava um pouco as pessoas a comprarem terreno para construir no momento ou posteriormente. E uma das coisas que travava um pouco essa questão dos investimentos na cidade de Cruzeiro é que antigamente, por exemplo, quando você vai fazer um loteamento, você aprova o projeto. Normalmente um loteamento demora 3 anos, às vezes até 4 anos. Então, nunca menos de 2, 3 anos. E antigamente, quando a pessoa aprovava um projeto de loteamento, aquele investidor ele já começava a pagar o IPTU, mesmo sem existir o lote, porque o loteamento não estava pronto. Então, assim, era até uma coisa, de certa forma, injusta, porque você estava pagando imposto, o investidor estava pagando imposto de uma coisa que ainda não existia, só existia no papel, no projeto, não existia aquele lote fisicamente lá pronto, executado. E eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei, foi aprovado, que ele isentava o loteador, nos primeiros anos, primeiros 2 anos, de pagar o IPTU, porque realmente não faz sentido você pagar IPTU, o investidor pagar IPTU do terreno que ainda não existe. Então, o que aconteceu? Muita gente deixava de investir por conta desse alto custo de IPTU de um investimento que nem existia e nem estava dando retorno. Então, eu apresentei um projeto, e esse projeto é interessante, Manuel, porque assim, ele dá um desconto, acho que no primeiro ano, talvez fosse 80%, aí no segundo ano 60%, no terceiro ano 40%, é uma coisa mais ou menos assim. Esse desconto de IPTU, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Por que nós fizemos isso? Para evitar que o loteador fizesse o seu empreendimento e ficasse com aqueles lotes sem pagar IPTU e especulando para que ocorresse uma alta de preços no mercado imobiliário. Então, até nisso nós pensamos na época, entendeu? Para fazer essa viabilização. E eu acredito que isso tenha dado resultado. Eu não vou dizer para você que é só por isso, mas foi um dos motivos com que vários loteamentos surgiram em Cruzeiro após essa lei. E isso foi uma coisa muito benéfica para a população, porque com o aumento da oferta, houve aí naturalmente uma redução dos custos dos terrenos na cidade de Cruzeiro. Então, com certeza, isso teve aí um peso na evolução do mercado imobiliário na nossa cidade, na possibilidade também das pessoas adquirirem aí os seus lotes para construção dos seus imóveis. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu avô, José Roberto Marques, está lá em Cabo Frio, conectado com a gente, assistindo. E o Renato Nascimento comentou: Mário Notarangeli, político sério e competente. Mário, o senhor comentou agora a respeito do IPTU e me fez lembrar que lá em 2007 foi feita a planta genérica do município, né? Eu lembro que na época... 2017. Isso. Desculpa? 2017. 2017, isso. Foi feita a planta genérica do município. E logo que lançaram, que apresentaram a planta, a gente lembra que teve lá algumas contradições, apareceu valores distorcidos, e o senhor, como engenheiro e vereador, tomou as rédeas ali da questão, junto com o apoio do prefeito Thales Gabriel, o senhor montou uma comissão para poder analisar, como é que pode dizer, reorganizar, né, essa planta genérica. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que aconteceu os trabalhos e quais foram os resultados dessa ação de reorganização da planta genérica que foi liderada pelo senhor aí. Essa planta genérica, que foi feita em 2017, ela apresentava valores distorcidos, que seriam os valores venais dos imóveis. E isso começou, e lógico que tudo que não está correto acaba dando problema. E começou a acontecer alguns problemas na hora de pessoas venderem os lotes. Como o valor venal estava muito alto, fora da realidade, a pessoa ia vender o imóvel e a taxa que a pessoa pagava, os impostos, também eram muito altos. As pessoas começaram a deixar de vender ou comprar imóvel. Por quê? Porque realmente os valores eram distorcidos. E, consequentemente, Manuel, se o valor venal era alto, o IPTU também seria alto.
E quando eu tive a oportunidade de detectar esse problema, eu procurei o prefeito Thales Gabriel, expus para ele a situação, e eu me vi na obrigação de fazer esse tipo de abordagem, porque, além de vereador, eu sou engenheiro. Então, é natural que as pessoas cobrassem, numa situação dessa, um vereador que fosse engenheiro, que fosse da área. E nós sabemos aí que o prefeito Thales Gabriel é uma pessoa, ele é muito aberto, é um prefeito aí que sempre é aberto ao diálogo e sempre ouve muito as sugestões. É uma pessoa assim que realmente participa e aceita as sugestões que a gente possa dar. E quando o prefeito detectou realmente que existia esse problema, ele me propôs montar uma comissão para que a gente fizesse uma reavaliação dessa planta genérica. E ele me nomeou como presidente, eu solicitei e convidei, né, 5 corretores de imóveis, convidei alguns engenheiros da própria prefeitura, alguns representantes do comércio. Aí o que acontece? Nós fizemos essa reunião, várias reuniões, aliás, e analisamos bairro por bairro da cidade de Cruzeiro. Então, refizemos a planta genérica, os valores venais, esses valores venais de mercado, nós fizemos uma depreciação de 30% desse valor, ou seja, Pessoal, acho que o Mário teve lá um probleminha com a conexão. Ele estava falando para a gente aqui sobre a questão da planta genérica do município, que foi um trabalho que ele fez lá junto com uma comissão que ele montou. Interação hoje, trazendo para vocês um bate-papo com o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro, o vereador Mário Notarangeli. Essa conexão Austrália, Brasil, Melbourne, Cruzeiro. Vamos tentar aqui restabelecer com ele esse contato em breve, para que a gente possa continuar esse bate-papo e continuar levando para vocês mais informação e esse conteúdo político, fazendo uma análise entre a Austrália e o Brasil. Quero mandar um abraço ao pessoal que está conectado com a live aqui, o Reinaldo da Luz, o Donizete Machado, nosso professor, Renato Nascimento, José Roberto Marques, a Márcia Rodrigues. Márcia, um abraço aí para você em Cruzeiro, a Loura Dani, vou fazer sua pergunta daqui a pouco, Loura. A Lilian Correia está aqui com a gente também. Soraya Gonçalves mandou boa noite. Délcio da Silva. A Cláudia Nogueira de Souza. Márcia Mendonça Nogueira. Juliele Fonseca. Ju está aqui. Douglas Mazucchi. Um abraço, Douglas. Vamos aqui estabelecer esse contato com o Mário novamente, para que a gente possa continuar o nosso bate-papo. Já estou adicionando ele aqui na live, para que ele possa voltar com a gente. Bem-vindo de volta! voltou a sinal aí, né, Manel? Tudo bem. O senhor falava sobre a questão da planta genérica do município, o trabalho da comissão. Justamente. Aí o que nós fizemos? Nós refizemos essa planta genérica e praticamente quase todos os valores venais foram reduzidos. Então, isso aí gerou, de certa forma, uma situação em que, além de viabilizar, né, as transações imobiliárias por conta da queda dos impostos de transmissão, isso também proporcionou aí uma queda no valor do IPTU. Por quê? Porque o IPTU era baseado no valor venal. E, obviamente, com a diminuição dos valores venais, também ocorreram as diminuições nos valores do IPTU. Então, eu acredito aí que isso foi um trabalho também aí, importante, que a gente conseguiu realizar. Eu até digo assim, não foi um trabalho não só como vereador, mas um trabalho também como uma contribuição como engenheiro profissional da área. E com certeza aí muito bem aceito pelo prefeito Thales Gabriel e implantado logo na sequência. Eu lembro que acompanhei na época de perto essa questão, foi assim um trabalho muito bem transparente, muito bem feito, junto também com os membros da comissão que compõem aí o pessoal de imobiliárias, o pessoal que já tem essa experiência na área em Cruzeiro de loteamento e moradia, enfim, que fez a diferença e mudou essa questão. O senhor falou uma coisa importante, mas antes disso, quero aqui mandar um abraço para o Reinaldo da Luz, que está conectado com a gente. Ele deixou um comentário aqui para o senhor. Ele falou: parabéns aos dois. O Mário é uma pessoa que tem
admiração e respeito, pois ele teve a humildade, em 2005, de colocar para votação um projeto onde apresentamos a sugestão para alterar o artigo 11 da LOM. Mário, você é uma pessoa que tem todo o meu respeito. Grande abraço. Um abraço aí para o Reinaldo da Luz. E a Norma Nascimento falou que o senhor está sendo muito claro nas colocações e mandou aqui um muito bem. Vamos seguindo aqui, Mário. O senhor falou desse trabalho que o senhor fez na questão da planta genérica do município, mas o senhor citou também a questão do prefeito Thales Gabriel, de ser uma pessoa aberta ao diálogo e sempre comprometida aí, em ouvir os vereadores, né? Eu queria que a gente falasse um pouco dessa importância do contato institucional entre a Câmara Municipal e a Prefeitura para o bom andamento dos trabalhos, né? Precisa ter uma conexão ali, os dois, para que as coisas funcionem bem, não é isso? Justamente, embora a Câmara ela seja o poder legislativo, ele é um poder independente do executivo, mas as coisas elas se entrelaçam. Por exemplo, a prefeitura ela depende de determinadas aprovações do legislativo para que o serviço possa fluir, ela depende do legislativo para que o município consiga recursos, ela depende do legislativo para que o município possa aí, adotar medidas para recebimento de verbas estaduais, federais. Ou seja, embora os poderes sejam independentes, é preciso, Manel, que haja uma responsabilidade do executivo, do legislativo em relação ao executivo. Eu sempre digo o seguinte: desde a época do meu primeiro mandato, muita gente perguntava: você é um vereador de situação ou você é um vereador de oposição? E eu sempre tive a visão de que um vereador ele tem que ser um vereador da cidade e ele tem que ser um vereador neutro. O que é um vereador neutro? É aquele que, se vai uma coisa para a Câmara, se é bom para a população, vota a favor. Se é ruim para a população, vota contra. Então, essa responsabilidade, o vereador ele tem que ter essa responsabilidade, porque o seu compromisso é com a população do município ao qual ele foi eleito. Muito bem. Eu gostaria de destacar aqui também, o presidente, o trabalho dos demais vereadores, que a gente sabe, assim, se for puxar para ver, eu acho que essa Câmara foi uma das câmaras que mais trouxeram recursos para Cruzeiro na questão de emenda, né? Que eu também entendo, como o senhor falou, que a função do vereador, além de fiscalizar e propor leis que vão beneficiar a população de alguma maneira, é buscar recursos nas outras esferas, seja estadual ou federal, para que possam ser investidos em Cruzeiro a partir de emendas parlamentares. Eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço especial para os vereadores de Cruzeiro, do qual eu tenho grande respeito, no caso, Chinho, a Claudete, Maria Divina, o Bosquinho, o Charles, o Sérgio Bloss e o Currila, e um abraço para os demais. Quero que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho em conjunto dos vereadores na busca por recursos para o município. Esse é um trabalho, Manuel, que também ele é uma prerrogativa dos vereadores. E eu sempre dei importância a esse tipo de coisa, que é esse trabalho do vereador, através dos seus contatos, dos deputados, o vereador está buscando recurso para o município de Cruzeiro. E eu digo isso por quê? Porque eu, embora vereador, eu sou engenheiro, sou profissional liberal. Então, eu também tenho uma visão, eu tenho uma visão empresarial que eu entendo o seguinte: o que eu entendo? O vereador, ele é um funcionário do povo. Qualquer empresa que a gente tenha, Manel, eu entendo o seguinte: o funcionário ele tem que dar lucro para a empresa, tá certo? Então, o que eu vejo de importante no trabalho do vereador, quando ele busca esses recursos, eu entendo que é uma maneira, vamos falar não do aspecto político mais, mas do aspecto empresarial, eu entendo assim, que é uma forma do vereador retribuir ao município aquilo que ele recebe.
Então, ele tem que se pagar. Qualquer funcionário de qualquer empresa, ele tem que se pagar. Se você tiver uma empresa com um funcionário que ganha R$ 1.000, ele dá 800 para a empresa, ele não se paga. Então, assim, eu sempre coloquei isso nos meus 4 mandatos. Eu sempre valorizei muito, sempre comentei com os colegas vereadores na importância de se buscar recursos. Eu acho que é uma forma que cada vereador tem de fazer jus ao que ele ganha. É uma forma que ele tem de retribuir à população aquele recurso que foi gasto do município para pagar o seu salário, é uma maneira que o vereador tem de retribuir à população e ao próprio município, aonde ele ocupa o seu cargo. Então, dessa forma, eu sempre defendi essa ideia que vereador tem que buscar recursos para o município. E a nossa Câmara hoje, eu vou falar da Câmara como um todo, Manuel, a nossa Câmara nessa legislatura, até hoje, se somarmos todas as emendas conseguidas por todos os vereadores, ela deve estar aí girando em torno aí de acho que uns 4,5 a 5 milhões de reais. O que isso significa? Eu vejo isso de uma forma assim, ela é importante porque se nós pegarmos o salário que todos os 10 vereadores receberão durante esse mandato, ele essa quantia, essa soma é menor que os 5 milhões. Ou seja, então nós podemos dizer aí que esses 10 vereadores como um todo nessa legislatura já se pagaram. Tá? Então eu acho importante isso, é uma forma de retribuir ao município em benefícios que são recursos. Muitos recursos foram conseguidos por todos os vereadores nesse mandato, foram recursos para pavimentação de rua, recursos para os equipamentos hospitalares, ambulância, reforma de posto de saúde. Então, é uma forma que o vereador tem de estar revertendo ao município esse custo que o município tem com ele. Essa é uma matemática muito interessante de se fazer e de se analisar também, né? Acho que as pessoas deviam ter essa visão também. Mário, vamos É uma falar pena que agora? muita gente Pois não não, pode falar, saiba. pois não. Viu, Manuel? Desculpe, mas assim, é uma pena que muita gente, a maioria das pessoas não tem conhecimento desse detalhe do trabalho de vários vereadores. E a gente está aqui para poder esclarecer e o senhor tendo a oportunidade de expor isso para que mais pessoas possam conhecer. Agora eu queria falar especificamente das emendas conquistadas pelo senhor, porque eu sei que são milhares de reais, a gente vai poder detalhar um pouco agora, que o senhor tem investimento aí na área de educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, enfim. Vamos falar agora, vamos começar pela saúde? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Desde que me elegi a vereador, ô Manuel, eu sempre tive não só uma preocupação com as questões na área de engenharia, mas eu também tive preocupação com a área de saúde. E quando eu fui vereador pelo primeiro mandato, que eu fui presidente de Câmara, naquela época, no final do meu mandato, que era presidente, eu tive a oportunidade de devolver uma sobra de caixa da Câmara de 382 mil reais. Naquela época, em 2012, né? Não, 2008, é isso, 2008, 2007, foi a maior quantia devolvida da Câmara até então, naquele momento. E quando eu fiz essa devolução, eu fiz um pedido, na época, então, prefeito Celso Lage, que pegasse 120 mil reais desse dinheiro e comprasse um raio-x para o ARE, porque naquela época o ARE precisava de um raio-x. E o resto o prefeito, obviamente, usou para folha de pagamento, tal, tal. Tanto na época, quando eu fiz essa proposta, sugestão ao prefeito, ele ainda me disse, você não vai conseguir devolver essa quantia. Eu falei para ele, eu vou conseguir. E consegui, entendeu? E o prefeito cumpriu o que prometeu, porque ele, o pessoal Solari falou, se você conseguir devolver esse valor, eu compro um raio-x para o área. E assim o prefeito fez. O área aí recebeu o raio-x na época, que era uma carência, e felizmente deu tudo certo, porque era uma preocupação também com a questão da área de saúde. E eu também, Manel, eu tive a oportunidade de conseguir aí, por exemplo, muito recurso através de emenda parlamentar
para a Santa Casa. Foi mais ou menos aí uma média, se somarmos aí, deve beirar aí mais ou menos 600 mil reais em equipamentos para a Santa Casa de Cruzeiro. Esses equipamentos, eu posso enumerar para você aqui, foi 3 carros de anestesia. Esses equipamentos foram para a UTI e para o centro cirúrgico da Santa Casa. Foram 3 carros de anestesia, foi um bisturi eletrônico, um capnógrafo, um craniótomo com gril, 2 mesas cirúrgicas, 2 focos cirúrgicos de teto, 2 focos cirúrgicos de pedestal, um monitor de débito cardíaco, um ventilador Inter 5, 3 cardioversores, 60 camas hospitalares e também teve um outro recurso de 130 mil, que já não é mais 600, já dá 730, foi um aparelho de raio-x para o pronto-socorro. E também um carro de emergência com desfibrilador. Então, todos esses equipamentos hoje ainda estão na Santa Casa em operação. Também teve uma ambulância, também que eu tive a oportunidade de conseguir também através de emenda de um deputado estadual, que foi também um recurso para a saúde. Então, esse aí nós podemos... Então, eu sempre tive também essa minha preocupação, embora engenheiro, não médico, né, mas essa preocupação com a área de saúde. Muito Tá? bem, presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro, o vereador Mário Notarangeli, hoje aqui no Interação, batendo um papo com a gente, falando um pouco sobre a sua trajetória na vida pública, falando sobre as ações dele como vereador. Pessoal conectado com a gente, mandar um abraço para a Núcia Carla, minha mãe, está aí em Cruzeiro conectada com a gente. A dona Lúcia, do Arroz Vermelho, chegou aqui também, mandou um boa noite, Mário, para o senhor. E o João Paulo Kim falando muito bem em relação aos trabalhos. Mário, um destaque aqui que eu queria dar ainda para a questão da saúde é a questão da UBS do Segundo Retiro. São 750 mil reais que o senhor conquistou também para investir também na UBS do Segundo Retiro, que deve começar as obras em breve, né? nós estamos aguardando, inclusive estamos aí cobrando da Secretaria de Obras o início aí das obras da UBS do Segundo Retiro. Essa também foi outra verba na área de saúde de 750 mil reais, que eu tive aí também a felicidade da gente conseguir junto ao governo federal. Então, se você somar aí, Manel, só na área de saúde, está dando mais ou menos aí quase 1,5 milhão de reais na área de saúde. É muito dinheiro, muito Okay? investimento para a cidade. Daqui a pouco, a população da comunidade aí do Segundo Retiro vai ter mais um instrumento de saúde para poder se cuidarem. Vamos falar agora de educação, Mário. Eu sei que o senhor tem bastante investimento nessa área também. Destaque para a creche lá da Vila Romana, 800 mil reais a creche, com vaga para 120 alunos. Queria que você falasse um pouco dos investimentos do mandato do senhor na área de educação. Esse também foi uma outra conquista que nós tivemos a felicidade de conseguir. Foi um recurso de 800 mil reais junto ao governo federal para a construção da creche da Vila Romana. Essa creche que hoje se encontra lá em pleno funcionamento, ela foi dado o início das obras na legislatura anterior e hoje já se encontra o prefeito Thales Gabriel, finalizou as obras, terminou, inaugurou, e essa obra ela aí já está em pleno funcionamento, atendendo a 120 crianças. Então, eu vejo também aí como uma conquista importante para a nossa cidade, principalmente aí na área de educação. Muito bem, vamos falar de meio ambiente. O Donizete deixou um comentário aqui, porque veio uma questão, a Loura Dani no Facebook perguntou sobre algum projeto ou lei voltada para o meio ambiente. O Donizete fez um comentário que foi de autoria do senhor, o projeto de lei que instituiu no currículo fundamental das escolas municipais a matéria de educação ambiental, né? E Sim. seu projeto até é um projeto que foi copiado por outros municípios.
Eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto e também da verba de 200 mil que foi conquistada pelo senhor para a reforma do bosque, o que deu viabilidade da reabertura do bosque, que as pessoas possam usar lá como turismo na cidade também, né? Esse projeto de lei, Manuel, esse projeto, na verdade, foram dois projetos ligados a meio ambiente. Um projeto foi o projeto que instituía a disciplina de educação ambiental no ensino municipal, que poderia ser ministrado como disciplina ou como conteúdo de outra disciplina. Inclusive, como você falou, esse projeto de lei, ele realmente ele foi copiado, implantado em outras cidades por outros vereadores e outras câmaras, porque entenderam realmente que era um projeto aí que seria um projeto positivo com relação aí à educação ambiental no município. Nós sabemos que é importante que a educação ambiental, essa conscientização ambiental, ela seja feita desde cedo. Então, quanto mais cedo nós pudermos pegar as nossas crianças e incutir nela essas questões de consciência ambiental, o quanto antes pudermos fazer isso, melhor. E um outro projeto também, Manuel, que já vamos pegar aqui a sequência, foi um outro projeto que eu também aprovei na Câmara, que transformou o bosque em área de interesse, área de relevante interesse ecológico. Por quê? Muita gente não sabe, o nosso bosque municipal, ele é remanescente da Mata Atlântica. É uma das poucas áreas que são remanescentes da Mata Atlântica que estão isoladas. E por que eu fiz esse projeto? Primeiro, para garantir aí a preservação da área. E segundo, na época, o bosque se encontrava em uma situação deplorável. O bosque estava depredado, estava sem condições de utilização. E quando nós aprovamos esse projeto, eu aproveitei essa aprovação, essa condição de área de relevante interesse ecológico, e consegui em Brasília, também, felizmente consegui em Brasília, um recurso de R$ 250 mil para ser investido no bosque municipal. Então, para quem se lembra, antigamente o bosque não era utilizado. Hoje o bosque é utilizado. Esse recurso foi usado para fazer não só a restauração do bosque, mas também a construção do centro de referência ambiental que hoje existe lá no nosso bosque municipal. Então, essa, podemos dizer aí que é uma conquista na área, talvez de turismo ou de meio ambiente, mas que acabam se entrelaçando meio ambiente e turismo. Muito bem. Paulo Antônio de Carvalho conectado aqui na live com a gente. Mandar um abraço para o meu mestre aí da Rádio Cruzeirense. Paulo Antônio, um abraço, saudades. Tamo junto. Mário, vamos Um falar de grande amigo infraestrutura. nosso, Paulo Antônio. Paulo Antônio é Um grande incrível. amigo Comecei na nosso rádio também, com Paulo ele. Antônio. Muita gratidão. O primeiro emprego em Cruzeiro que eu tive, voluntário ainda, foi na rádio junto com o Paulo Antônio. Então, minha gratidão eterna por ele. E vamos falar de infraestrutura agora. Mas para a gente entrar nesse tema, eu queria fazer aqui um destaque para a questão, porque assim, a gente ouve muito falar ainda no interior, especialmente em Cruzeiro, do bairrismo, né? De que o vereador é vereador de um bairro só. A gente vê que as suas ações acabam atingindo diferentes bairros também nessa questão de infraestrutura. Eu até queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para desmistificar essa questão de que vereador é bairrismo e o que não é, né? Porque a gente sabe que o senhor tem investimentos em vários bairros da cidade, a gente pode estar praticamente em quase todas as regiões do município, e na questão de pavimentação de ruas, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão do bairrismo em Cruzeiro, como é visto, e também das ruas que foram pavimentadas ao redor da cidade com recursos conquistados pelo senhor. Eu sempre tive também, Manuel, uma preocupação com essa questão de infraestrutura e de pavimentações de rua, principalmente porque eu sou engenheiro, é da minha área, né? Então não seria
seria estranho até eu não me preocupar com isso. Mas, pelo fato até de eu sempre me preocupar com essa questão, eu procurei, durante o mandato, também buscar recursos para a cidade de Cruzeiro, no sentido de viabilizar pavimentações de rua. E eu tive a felicidade aí de, se somarmos aqui, vai dar mais ou menos aí 1.200.000 reais, se somarmos essas emendas de pavimentações de ruas. E eu acho assim, até importante citar, por exemplo, quando você fala da questão que o vereador não pode ser bairrista. Eu sempre tive essa preocupação mesmo. E eu procurei, durante esse tempo, eu direcionei esses recursos, Manuel, para a pavimentação de rua, para 9 bairros diferentes. 9 bairros diferentes. Eu vou citar para você aqui as ruas. Eu vou te dar um exemplo aqui. Na Vila Romana, foram 8 ruas. Eu acho assim, quando a gente fala de pavimentação de rua, O eu senhor acho pode importante a citar o gente nome das citar ruas os para nomes. a Tá. população saber? Vamos lá. Na Vila Romana, foram 8 ruas que eu consegui recursos para pavimentações, e hoje já estão pavimentadas. Foi a Rua Pindamonhangaba, a Rua São José dos Campos, Rua Bananal, Rua Pinheiros, Rua Jacareí, Rua Paraty, Rua Guaratinguetá e Rua Roseira. Então, essas 8 ruas na Vila Romana. No segundo retiro da Mantiqueira, foram 5 ruas. A Rua Pascoal Palazzo, a Rua Maria de Lourdes Sampaio, Rua Professor Passinhos, Rua Sebastião Meireles. E, inclusive, isso foi eu diria assim, uma proposta, um compromisso de campanha até, que eu assumi com os moradores do Segundo Retiro, que eu queria deixar o Segundo Retiro sem uma rua de chão. E realmente eu consegui cumprir esse compromisso com os moradores do Segundo Retiro. Hoje o Segundo Retiro não tem mais nenhuma rua de chão, Manuel. Todas as ruas praticamente Muito bem, pavimentadas muito no bem. Segundo Retiro. Aí nós temos o Jardim Paraíso. No Jardim Paraíso foram 7 ruas. A Rua Miguel Jorge, Rua José Ribeiro Gonçalves, Rua Laudelino Rodrigues Carneiro, Rua Alzira da Silva Mota, Rua Lions Clube, a Rua 21, que foi pavimentada recentemente, eu acho que há um ano atrás, ou alguns meses atrás, talvez, acho que não chega a um ano, e a Rua Domingos Sávio Giglio, também no Jardim Paraíso. Na Vila Bionde foi uma rua, a Rua dos Contabilistas. Na Vila Pontilhão, a Rua Walter Pires Lemos, que era uma rua até muito extensa e sempre ficava para trás. Por quê? Porque, pelo fato de ser uma rua extensa, era uma obra cara. Aí a prefeitura nunca tinha recurso para fazer. Então, foi também um recurso que eu consegui para fazer esse 50% dessa rua foi feita com recurso que eu consegui, e o outro 50% foi feito, agora terminado pelo prefeito Thales Gabriel. Na Vila Paulo Romeu, é a Rua Elizabeth da Silva Moreira. Também tem a Rua Raul Coutinho, na Vila. No Jardim São José, Manuel, no Jardim São José foram 3 ruas. A Rua São Cristóvão, Rua Domingos, São Domingos e Rua São Tomás. E agora também a última rua que estará sendo iniciada, provavelmente agora no mês de agosto, que é a Rua 12, no bairro do Itacaçaba. Tá? Então, essas são aí as pavimentações de ruas que nós praticamente aí conseguimos esses recursos também para a pavimentação. Agora, já pegando o gancho nessa questão da pavimentação, Manuel, eu queria aproveitar aqui e dizer o seguinte: no final do ano de 2019, eu também, como presidente de Câmara,
eu procurei racionalizar, eu sempre procuro, eu não digo o termo cortar gasto, não, porque quando a gente fala em cortar gasto, dá a impressão que você está deixando de fazer as suas funções, tal, tal. Eu sempre falo assim, eu procuro racionalizar gasto. O que é racionalizar gasto? É fazer o seu trabalho com o menor custo possível. E dessa forma, eu tive uma sobra de caixa no final de 2019 agora, de 956 mil reais, tá certo? E foi a maior quantia devolvida ao Executivo Municipal até o momento. Quando eu fui presidente pela primeira vez, devolvi na época 382 mil, que foi a maior quantia devolvida naquela época, e hoje, novamente em 2019, 956 mil reais, eu consegui aí devolver, criar essa sobra de caixa e devolver ao Executivo Municipal. E como eu lhe disse, o prefeito Thales Gabriel, que é um prefeito aberto, uma pessoa aberta ao diálogo, eu fiz um pedido ao prefeito Thales Gabriel, que ele usasse esses 956 mil reais e investisse em pavimentações de rua na cidade de Cruzeiro. Cruzeiro falta muito poucas ruas para serem pavimentadas. Infelizmente, o prefeito concordou. E ele teve a mesma posição do Celso Lage naquela época. Ele falou assim, você devolver qualquer valor acima de 900 mil, eu pavimento 10 ruas. Ele está fazendo 11. Então, acho que já tem 2 ou 3 já estão pavimentadas, já estão terminando e já estão sendo feitas na sequência. Eu vou citar o nome para você aqui das Por ruas, favor. Manuel. Algumas estão feitas e outras serão feitas. Essas ruas estão sendo feitas com essa devolução de 956 mil reais que nós fizemos no final de 2019. Eu acho Ok? importante, vereador, o senhor citar os nomes, porque assim, às vezes o morador vê a pavimentação chegar na rua dele, mas não sabe de onde que veio o recurso, qual foi o vereador empenhado nessa questão. Eu acho legal quando o senhor cita os nomes, para que as pessoas que moram nessas ruas possam saber e reconhecer o trabalho de quem foi que trabalhou para poder gerar essa melhoria lá para eles, né? Então, por favor, se o senhor puder citar o nome dessas ruas. A rua Professor Joaquim Monteiro da Silva, que já foi concluída, Rua João Bosco Varajão, Rua Carlos Pinto, Rua Ercília de Moura Giglio, Rua Caraguatatuba, Rua Campos do Jordão, Avenida Luiz Bittencourt, a Rua 12, no Bela Vista, que foi um pedido meu ao prefeito Thales Gabriel, Rua Moreira César, Rua Campos do Jordão e Rua Francisco Rabelo. Então, essas são as ruas, algumas já foram e outras já estão sendo iniciadas e outras serão realizadas com esse recurso de 956 mil devolvido. E eu também, Manuel, eu tive eu tive a iniciativa, porque a Câmara dos Vereadores, nós somos em 10. E pelo fato mesmo de não sermos, eu entendo que esses recursos têm que ser direcionados não para um local só, eu sugeri a todos os vereadores que cada um propusesse uma rua a ser pavimentada, justamente para que esse benefício de pavimentação não ficasse aí concentrado em um local só do município, que pudesse ser aí distribuído na cidade de Cruzeiro. Então, eu entendo aí que isso é uma coisa, Manuel, que faz valer a pena o nosso mandato, que faz valer a pena as nossas gestões, as nossas ações, quando a gente vê esses recursos que a gente, de certa forma, procura economizar, procura racionalizar e devolver, quando a gente vê esses recursos sendo empregados para benefício da população, realmente a gente fica muito contente. E eu digo isso, Manel, porque quando eu sempre trabalhei, se você somar aqui as 30 ruas, 31 ruas que eu consegui recursos de pavimentações, mais essas 11 que vão ser feitas, são 42 ruas. Então, quando a gente vê a felicidade de alguém que passa 10 anos, 20 anos amassando barro e vê o calçamento na porta da sua casa, é muito gratificante para nós. Então, é uma coisa que é um dos momentos da política que a gente fica muito feliz, a gente fica muito satisfeito
de saber que, de certa forma, a gente está sendo útil à população do Cruzeiro. E transformando vidas, né? Porque pavimentação, além de desenvolvimento, também é saúde, né? Porque a pessoa deixa de respirar o barro, de respirar o pó ali da poeira, deixa. Sim, justamente. Eu sempre digo, né? Porque, principalmente no inverno, só quem mora de uma rua de chão sabe a quantidade de pó que é, problema respiratório, né? Nós temos aí a questão da insalubridade, né? Que acaba sendo abrangida aí, né, numa situação de uma rua não pavimentada, mas é uma forma também que nós temos de estar aí beneficiando a população do Cruzeiro. Muito bem, vereador Mário Notarangeli, hoje aqui na Interação, falando um pouco das suas ações. Quero mandar um abraço aqui para o Marcelo Sors, grande professor que eu tive aí em Cruzeiro também. Mandou um abraço para a gente, falou bela iniciativa, queridos. Tamo junto, professor. Espero que a gente se encontre aí em Cruzeiro em breve também. Vamos continuar falando aqui dessa racionalização de gastos na Câmara Municipal de Cruzeiro. E eu queria dar destaque agora para o último dia 30 de março, quando o senhor devolveu para a prefeitura 200 mil reais, que foi... Muita gente não sabe, a prefeitura está assim, se estruturou para a questão da pandemia do coronavírus, e um dos investimentos foi a construção de 10 leitos na Câmara Municipal, na Santa Casa, né? 10 leitos de UTI na Santa Casa. Inclusive, chegou um comentário aqui no Facebook da Tamise Nascimento. Ela falou assim: vereador Mário, boa noite. Gostaria que falasse sobre a doação feita para a Santa Casa para abrir uma área exclusiva nessa pandemia, pois achei de extrema importância, que foi justamente o que eu estava falando, que foram feitos 10 novos leitos de UTI na Santa Casa, a prefeitura construiu, mas muita gente não sabe que 5 desses 10 leitos foi por conta do recurso que o senhor, como presidente da Câmara, devolveu para a prefeitura e foi destinado para esse fim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, por favor, vereador. No final de 2019, Manuel, quando eu devolvi esses 956 mil reais para a prefeitura fazer essas 11 pavimentações de rua, naturalmente a Câmara ficou com caixa zerado. Só que por conta desses cortes de gastos, racionalização de gastos da Câmara, quando foi em março já em março de 2020, 3 meses depois, eu já tinha aí uma sobra, tinha conseguido formar uma sobra de caixa aí de talvez uns 250 mil reais já em março. E o prefeito Thales Gabriel manifestou aí a intenção de criar mais 5 leitos de UTI na Santa Casa de Cruzeiro. Quando eu percebi que esses leitos da Santa Casa não seria feito em hospital de campanha, esses leitos seriam feitos dentro do próprio hospital e esses leitos não seriam desmontados, como nos hospitais de campanha. Esses leitos que foram criados, eles vão permanecer depois da pandemia e serão utilizados, continuarão a ser utilizados pela população, não mais para a questão do Covid, mas para as outras questões de UTI que nós sabemos que existem. Quando eu fiquei sabendo dessa questão, a prefeitura ia construir 5 leitos de UTI. E numa conversa com o prefeito Thales Gabriel, por isso que você citou logo no começo, que é importante essa interação entre o legislativo e o executivo, esse bom relacionamento. E quando o prefeito me falou que ia fazer mais 5 leitos de UTI, ainda perguntei a ele, poxa, quanto custa para fazer mais 5? E me levantou o custo, passou, olha, mais de 200 mil reais dá para ser feito mais 5. Ou seja, como esses leitos vão permanecer, o que eu fiz? Eu transferi como a título de adiantamento de sobra de caixa, porque normalmente a sobra de caixa só é devolvida no final do ano, como nós temos uma legislação que permite, o Tribunal de Contas também permite, eu antecipei a devolução da sobra de caixa já de 2020, não mais de 2019, 200 mil reais para o Executivo, para que fosse criado não mais 5 leitos, mas 10 leitos de UTI. Ou seja, desses 10 leitos que foram criados na Santa Casa, muita gente não sabe, desses 10 leitos, 5 leitos foram criados com recurso da Prefeitura Municipal de Cruzeiro e 5 leitos foram criados
com esse adiantamento dessa devolução da Câmara já de 2020, para que fossem construídos esses 10 leitos de UTI na Santa Casa de Cruzeiro. Isso, como eu sempre falo com você, eu sempre tive essa preocupação, não só com as questões de engenharia, mas também com a área de saúde. E entendo eu que foi um dinheiro aí bem aplicado e que, com certeza, não só está sendo, mas continuará um benefício que continuará sendo aí revertido para a população de Cruzeiro. Vereador, gostaria de entender, quando o senhor fala de economia na Câmara Municipal, qual é a contenção de gastos que são feitas lá para poder gerar essa renda que sobra para o município? Na verdade, Manuel, por exemplo, na verdade, a gente economiza em tudo lá, tá certo? Por exemplo, o que acontece? Por exemplo, a Câmara ela consome uma série de coisas. Nós reduzimos significativamente gastos de viagem, os gastos de viagem foram reduzidos, materiais operacionais foram reduzidos. Então, por exemplo, nós temos hoje nós implantamos uma certa austeridade, por exemplo, nas licitações. Hoje, se tiver uma licitação na Câmara, porque para mim não basta a pessoa apresentar 3 preços. Se tiver uma licitação na Câmara, 3 empresas apresentarem 3 preços, e se eu entender que os 3 preços são altos, eu anulo a licitação e faço outra. Entendeu? Então, isso é uma coisa, essa austeridade na hora dos processos licitatórios, na hora de compras de materiais, e também assim, Manuel, não é só na hora da compra, não. Os nossos, assim, por exemplo, os materiais têm que ser usados de forma controlada, nós não podemos ter desperdícios, e isso eu falo em tudo. Então, na verdade, quando você fala de um montante de quase R$1 milhão, é quando você tem controle de tudo. Então, você economiza 1.000 aqui, 500 ali, 200 lá, e, na verdade, é uma economia que você pega durante o ano todo. Então, na verdade, ela é a somatória de um resultado de uma série de ações que você faz durante um período ao longo do tempo. Então, é por isso que eu falo, eu acho que a gestão do recurso público é isso. E eu entendo, Manuel, assim, que quando nós tratamos do dinheiro público, a gente tem que ter nós temos que ter mais cuidado do que quando o recurso é nosso. Entendeu? Porque o dinheiro da gente, a gente faz o que quiser com ele. Você gasta no que quer. E o recurso da população, não. O recurso da população, você tem que ter mais cuidado. Nós fizemos na Câmara Municipal, nós fizemos e votamos até nesse ano, Manuel, nós fizemos um projeto de reestruturação da Câmara Municipal de Cruzeiro. Eu vou citar um exemplo para você. Por exemplo, nesse processo de reestruturação, eu, Mário Tarangeli, presidente da Câmara, por exemplo, eu cortei 2 assessores meus. Hoje eu tenho 2 assessores a menos do que tinha o outro presidente de Câmara. Então, isso é uma economia. Você pega um custo de 2 assessores aí durante o período de 2 anos, tá certo? É uma economia significativa, tá certo? Os outros assessores dos outros vereadores também tiveram alguma redução de salário, mas eu, propriamente, cortei 2 mil. Então, quer dizer, isso eu entendi que não haveria necessidade, que teria condição de fazer o trabalho dessa forma, e foi, de certa forma, uma contribuição, entendeu? Para o município, para a própria Casa de Leis. Então, todas essas ações, ela repercute nessa questão da sobra de caixa. E olha que eu consegui, além de devolver os R$956 mil, Manuel, eu consegui reformar todo o telhado da Câmara. Isso é importante, hein? Isso é uma questão importante. Sim, eu lembro uma vez eu estava lá na sessão, começou a chover, gotejar lá dentro, eu falei, meu Deus, vai cair esse telhado aqui. E nós já passamos por uma prova de fogo, que nós já tivemos uma chuva torrencial na cidade de Cruzeiro, nós não tivemos mais uma goteira na Câmara. Mas por quê? Quando nós trocamos o telhado,
eu exigi da empresa que fez a reforma que colocasse, nós colocamos telha, aquele chamada telha sanduíche, que ela é uma telha que ela é isolante térmico, mas ela não tem emenda. Eu cobrei da empresa que fizesse que a telha não tivesse emenda, ela fosse direto. Ela só tem emenda lateral, ela não tem emenda no comprimento. Então, realmente ficou lá um serviço muito bom. E quando você fala de economia, Manuel, por exemplo, nós tínhamos essa cobertura, ela ficou, embora tenha ficado excelente, quando nós fizemos a licitação, ela foi feito o orçamento não por mim, porque, embora eu sou engenheiro, mas eu sou presidente da Câmara, não seria ético eu fazer um orçamento para a Câmara. Então, o que aconteceu? Eu pedi para que a Secretaria de Obras fizesse o orçamento da obra, para nós termos aquilo como referência para a execução da elaboração da licitação para a execução de obra. E nós, pelo que eu me lembro aqui, nós conseguimos executar essa obra por um valor, acho que até abaixo do valor que foi orçado pela Secretaria de Obras. Então, é nessas coisas, Manuel, que o dinheiro vai sobrando, entendeu? Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quando eu fui presidente na minha primeira legislatura, que eu fui presidente de Câmara, eu também construí os gabinetes do fundo, lá do fundo da Câmara, que são os gabinetes dos vereadores. Só para você ter uma ideia, naquela época teve uma licitação. O que aconteceu? A empresa que ganhou na primeira licitação, quando eu olhei o preço, era um preço alto. Sabe o que eu fiz na época? Todo mundo, fulano ganhou, fulano ganhou. Eu falei, não, fulano não ganhou nada. Fui lá e cancelei a licitação. Eu cancelei a licitação e fiz outra licitação. Aí, quando eu fiz a segunda licitação, a empresa que ganhou na época com R$ 40 mil a menos. Ou seja, se eu tivesse aceitado aquela primeira licitação, eu teria pago R$ 40 mil a mais. E eu estaria, juridicamente, eu não teria problema nenhum. Mas não é uma questão jurídica, é uma questão de bom senso, é uma questão de responsabilidade com o dinheiro público. Muito bem. O João Paulo Kim comentou assim: gestão competente na Câmara, o resultado final é a cidade de Cruzeiro beneficiada. Eu digo mais, eu acho que esse é um respeito, esse exemplo que o senhor traz, é um respeito pelo dinheiro público e uma prova de que é possível fazer uma gestão eficiente com contenção de gastos, né? E foi o que o Renato Nascimento comentou aqui também. Ele disse que isso é uma administração pública com responsabilidade com o dinheiro do povo. Então, aproveitar para parabenizar o senhor aí pelas ações dessa contenção, respeitando o dinheiro que é nosso também, da população de Cruzeiro. E a Cláudia Araújo complementou dizendo: ótimo esclarecimento à população. Um abraço aí, Cláudia, para você. Vereador, vamos comentar agora. Eu estou aqui na Austrália, o senhor está aí no Brasil, em Cruzeiro, e vivemos a mesma realidade, que é a questão da pandemia do coronavírus, que a gente está enfrentando aí, cada um dentro da sua realidade. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco o que mudou nos trabalhos do Legislativo aí em Cruzeiro, em razão da pandemia do Covid-19. Na verdade, Manuel, esse problema aí da Covid, ela afeta, sim, o funcionamento da instituição. Nós estamos trabalhando praticamente em regime fechado, nós não temos atendimento ao público, porque nós temos que atender ao decreto estadual, que foi aí, assinado, determinado pelo governo do Estado, o governo Dória, e estamos fazendo as sessões de Câmara reservadas só para os vereadores e funcionários, embora as sessões de Câmara são transmitidas pela internet. Eu tomei esse cuidado, porque nós temos aí que preservar aí a transparência nas sessões de câmaras, para que, embora a população não possa acompanhar de forma presencial, mas possa aí acompanhar essa questão pela internet. Nós temos atendendo também ao decreto, né, nós temos alguns funcionários que são acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco e que estão aí trabalhando no regime de home office, né? Nós temos aí que, de certa forma, não podemos desobedecer esse decreto estadual.
E por falar em pandemia, Manuel, nós sabemos aí que essa questão da pandemia, eu queria aproveitar aqui o seguinte: a pandemia, ela gerou não só uma série de transtornos, mas, por exemplo, ela gerou para o município também uma queda de arrecadação. E aproveitando falando dessa questão, agora, como você disse, no dia 31 de março, eu tinha devolvido uma sobra de caixa para a prefeitura de 200 mil que foi usado nos leitos de UTI. E agora, no dia 30 de junho, agora no mês passado, eu já tinha uma nova sobra de caixa acumulada em 3 meses e eu devolvi antecipadamente, novamente, no dia 30/6, à prefeitura, mais R$ 200 mil para complementar a folha de pagamento dos funcionários públicos. Nós entendemos que foi uma ação necessária, não é justo o funcionário ter seu salário aí, de repente, pago parcialmente ou atrasado, então, nós entendemos aí que não seria nenhum problema para a Câmara Municipal antecipar esses R$ 200 mil, novamente, R$ 200 mil no dia 30/6, para que esse dinheiro foi usado para complementação da folha de pagamento dos funcionários. Então, essa questão da pandemia, vão surgindo aí, Manuel, situações que a gente tem que ir praticamente aí, se adequando e tomando as ações necessárias para o bom funcionamento do município e atendimento da população cruzeirense. Muito bem. A gente recebeu um comentário aqui da Patrícia Alessandra. Ela falou: vereador, nossa comunidade da Vila Romana agradece pelo seu empenho na construção da creche para 120 alunos. Foram 800 mil, até complementando aqui uma pergunta que a Norma do Nascimento fez. O que o senhor já fez pela área da educação? O vereador já falou anteriormente sobre essas questões de educação. E aqui a Patrícia comentando, agradecendo pela creche, que foi um investimento de 800 mil reais para essa área. O Norma, já comentamos aqui sobre as ações do vereador para a área de educação. A gente vai seguindo aqui, já caminhando nesse bate-papo. E eu queria falar agora, vereador, aí no Brasil mudou a questão do calendário eleitoral, né? Queria que o senhor falasse um pouco 2020, vamos aproveitar aqui e entrar nessa questão, ano eleitoral no Brasil, onde vão ser escolhidos ou reeleitos prefeitos e vereadores. Queria que o senhor falasse um pouco dessa mudança em razão da pandemia no calendário eleitoral, por favor. Essa questão da pandemia, como a gente já comentou aqui, Manuel, ela está criando uma série de transtornos, o que exige uma série de adequações, uma série de mudanças. E o calendário eleitoral, com relação ao calendário eleitoral, não seria diferente. E já existe, me parece que já existe uma determinação do TSE para que as eleições passem para 15 de novembro. O primeiro turno seria realizado em 15 de novembro. Como o Cruzeiro não tem segundo turno, praticamente nós teremos apenas a eleição do dia 15 de novembro. E os prazos eleitorais, os prazos de campanha, eles continuam os mesmos. Eles só prorrogaram, não aumentou o prazo nem diminuiu. Eles apenas prorrogaram. Tá? Como o que avançou aí, por exemplo, do dia 6 de outubro para 15 de novembro, os prazos que eram antecedentes também se locomoveram na mesma proporção, também foram prorrogados, da mesma forma que o prazo de início, existe o prazo de início e o prazo final. Da mesma forma que o prazo final foi prorrogado para 15 de novembro, os outros prazos também iniciais foram prorrogados da mesma forma. Mas tudo indica que nós teremos aí eleições municipais no dia 15 de novembro no nosso país, né? Muito bem. Quero aproveitar aqui, vereador, eu tenho algumas pessoas, assim como o senhor, que eu tenho como referência na política, o pessoal que acompanha sabe o gosto que eu tenho pela política também, e um dos exemplos que eu tenho prático, amigo da cidade, que eu sei que já mandou recursos aí, eu estou vendo aqui a equipe conectada com a gente, é o Marco Bertaioli, ele que é deputado federal. Eu queria poder mandar um abraço aqui para o Marco Bertaioli, do PSD, e queria que o senhor falasse também um pouco da importância dos vereadores, do prefeito, ter contato com essas autoridades de outras esferas para que a gente possa buscar esses recursos para a cidade.
Bom, primeiramente quero cumprimentar aí também a equipe do Bertaioli. O deputado Bertaioli é do PSD, eu também sou do PSD, sou do partido do deputado Bertaioli, e aproveito aqui a oportunidade para agradecer ao deputado que sempre tem destinado recursos para o município de Cruzeiro, até acho que recentemente mandou acho que R$ 900 mil para a área de saúde, e sempre tem atendido o município de Cruzeiro, é um deputado sempre presente, e é muito bom ter um deputado como o Bertaioli, o Manuel, porque é uma pessoa que tem um grande carinho para com a nossa cidade, está sempre disposto a atender o vereador, atender o prefeito, então é uma pessoa que merece aí o reconhecimento da população cruzeirense. Um abraço aí a toda a equipe aí do deputado Bertaioli. Um abraço para a galera. O Marcelino Vilela está conectado com a gente, mandou um boa noite. Eu queria que o senhor falasse também, como eu falei agora há pouco, sou jovem, tenho 29 anos, tenho um gosto pela política, e o senhor todo experiente, eu sempre falo que a gente precisa, nós somos jovens, somos engajados nessa área pública, temos que ter perto da gente pessoas com experiência nessa questão já, porque assim, como é que eu posso dizer? A gente tem o gás, tem a vontade de fazer, e vocês têm toda a experiência e sabem os atalhos que a gente pode pegar para poder chegar lá com mais maestria nas ações. Queria que o senhor falasse um pouco da visão que o senhor tem dos jovens que têm vontade de ingressar na política, ou que já estão e que têm vontade de trabalhar ainda mais pela cidade. Manuel, eu tenho a seguinte visão. Eu vou fazer uma analogia aqui para que você possa entender. Você imagina uma corrida de rally. Aí você tem o piloto, você tem o navegador, que é aquele que vai do lado. Então, eu tenho a seguinte visão. O ideal do piloto é que seja um jovem, que tenha bastante reflexo, que tenha bastante agilidade, que tenha bastante condição física, porque a gente sabe que você está ali no volante, você está exposto a uma série de forças G, força da gravidade. Então, é importante que seja um jovem, que tenha ali, que vai acelerar o carro e vai fazer o carro andar o mais rápido possível. Mas eu também tenho uma visão que o navegador que está do lado, tem que ser uma pessoa mais velha, mais experiente, e que esteja ali ao lado desse piloto jovem e audacioso, para que ele não passe direto na primeira curva, que estiver na frente. Entendeu? Então, eu acho assim, é muito importante esse mix, essa participação integrada da pessoa mais velha e experiente, da pessoa mais experiente, com o jovem. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, não só, e não é só na vida pública, não, sabe, Manuel? Isso também é na vida empresarial, entendeu? É em todos os setores. Essa integração do jovem com as pessoas mais experientes é muito importante. Eu acho que é uma maneira da gente conseguir aí o melhor resultado possível. Você pode ter certeza, se você pegar só o jovem, e se você pegar só a pessoa mais velha, experiente, se você pegar as duas pessoas isoladas, elas não vão chegar ao mesmo lugar do que se você unir as duas forças, os dois conhecimentos, a vontade, a agilidade. Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu quero comentar aqui também, Manuel, por isso que eu sempre falo, quem é jovem, se tiver, não é só na política, não, é na política, é na iniciativa privada, se disponha a fazer bem feito, aproveite a experiência de quem tem, porque eu costumo dizer o seguinte, sabe, Manuel? Aprender com o erro dos outros é melhor do que aprender com os erros da gente. Entendeu? Então, o ideal é não errar, é focar em alguma coisa que não deu certo e falar, olha, aquilo eu não vou fazer porque não dá certo. Então, acho que é aí que entra a pessoa mais experiente. Mas, com certeza, o jovem, ele é peça fundamental nessa engrenagem
que é a engrenagem política, é a engrenagem da gestão pública, da gestão da iniciativa privada. E uma coisa muito importante também, Manuel, que já que você comentou, que eu vejo assim que ela é importantíssima na política, é a participação não só dos jovens, mas também a participação das mulheres, entendeu? Hoje nós temos, por exemplo, na Câmara, nós temos 2 mulheres. E eu digo isso porque, assim, a mulher, ela tem muito mais sensibilidade do que o homem. Aí a questão não é se alguém ser melhor ou ser pior, mas assim, a mulher ela tem mais sensibilidade. Então, quando nós tratamos de uma questão de gestão pública, de uma questão, por exemplo, até de uma participação legislativa, nós sabemos que são enfoques diferentes, são visões diferentes. Então, assim, a grande importância da mulher é justamente isso. Às vezes ela tem uma maneira de enxergar as coisas diferente do homem, entendeu? Ela tem mais sensibilidade do que o homem. Então, é muito saudável a participação também da mulher. Então, eu até vou ampliar aí esse leque. Eu diria que o importante não é só a participação do jovem e da pessoa mais experiente. Eu acho importante a participação do jovem, da pessoa mais experiente e também a participação das mulheres todo esse processo, que é o processo eleitoral, o processo legislativo, o processo do executivo. Quando eu falo do executivo, não é só do prefeito, não, é do secretariado, dos diretores, entendeu? Eu entendo que algumas secretarias, a mulher ela está mais preparada para trabalhar do que determinadas ou outras secretarias, entendeu? E assim funciona, né? Eu acho que a sociedade como um todo, ela é um mix, entendeu? Ela é um mix de ideia, ela é um mix de visões, de idade, de experiência. Eu acho que é isso que faz com que a coisa flua de uma forma melhor. E o Douglas Mazuco, ele comentou aqui agora que o PSD aí de Cruzeiro tem como presidente da juventude a Larissa Anália, que é uma jovem e mulher também, está aí engajada nas causas públicas. Mandar um abraço para a equipe aí da Larissa. E mais do que ser jovem ou mulher, vereador, uma questão importante também para a galera que está começando agora é a questão da capacitação, né? Se capacitar para ocupar um cargo, porque a pessoa, por exemplo, a galera que já está aí bastante tempo tem experiência, mas quem está começando agora e vai chegar lá de alguma maneira ou de outra, quando chegar, vai ver que a responsabilidade é grande, né? Porque se trabalhar em gestão pública, se trabalhar em polícia, está cuidando de vidas. Então, não dá para ser qualquer um, tem que ter, no mínimo, uma capacitação que faz a diferença também, né? Com certeza, né, Manuel? Eu acho que assim, uma coisa importante é a pessoa participar da vida pública. Mas uma coisa que realmente é importante é a pessoa se preparar para participar da vida pública, não é verdade? Então, eu acho que a pessoa, quando ela pode até não se preparar especificamente para isso, mas ela tem que, de certa forma, ter aí uma bagagem, né, de conhecimento para que possa ser aí um bom político, um bom gestor, entendeu? Com certeza isso é importante. A pessoa estar preparada de alguma forma para exercer aí as suas atividades, seja ela parlamentar, seja ela aí como secretário, como prefeito, como vereador. Realmente a participação, eu acho que ela requer aí um pouco. E quando eu falo de preparação, Manuel, não é só é a preparação também psicológica, entendeu? É a preparação do ponto de vista humana, entendeu? Para que a pessoa possa aí, ter uma visão e tratar com carinho determinadas situações que às vezes são difíceis para outras pessoas. É preciso, a gente que é político, a gente acaba a gente tem que se sensibilizar com determinadas situações e a gente tem que compreender as dificuldades das outras pessoas. Então, eu acho que tudo isso faz parte desse processo aí da pessoa se preparar para ocupar um cargo público. Muito bem, caminhando aqui já, vereador, para o fim desse bate-papo, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco nessa sua trajetória, os momentos que mais marcou o senhor, porque assim,
Eu sou uma pessoa que, né, já falei, eu tenho um gosto aí pela gestão pública, tenho muita vontade de trabalhar para o Cruzeiro no futuro e vim aqui para a Austrália justamente para estudar, me capacitar nessa área de comunicação, que é o curso que eu estou fazendo em gestão pública. E assim, o senhor engenheiro não precisa de política para viver, eu posso dizer isso, afirmar. Eu estou aqui na Austrália, também não preciso de política, eu poderia ficar aqui assim com toda a humildade falando, sem ego ou querer nada assim além do que eu sou. Poderia construir minha carreira aqui, que estou tendo boas oportunidades, mas a gente tem esse gosto de ajudar a cidade, né? E assim, queria que o senhor falasse desses momentos mais marcantes na trajetória do senhor, quando o senhor olha para trás e vê que toda essa sua dedicação ao longo de 16 anos na vida pública valeu a pena, talvez por algum momento que o senhor tenha passado, ou, por exemplo, a escola que o senhor construiu que vai ficar o legado, ou alguma coisa nesse sentido, que o senhor compartilhasse com a gente esses momentos marcantes na trajetória do senhor, quando o senhor olha para trás e fala, poxa, valeu a pena. Uma coisa que eu acho que vale a pena, Manuel, é o seguinte, por exemplo, eu acho que eu não queria dizer para você, não tem como dizer para você de um momento marcante, mas eu acho que assim, ocorreram vários momentos assim que marca a carreira política da gente, é um momento de satisfação. Por exemplo, eu vou te citar assim, a cada rua que se pavimenta, que você vê a alegria das pessoas, tá? Naquele momento que ela esperou ali 10 anos. Muita gente falava para mim, nossa, Mário, eu esperei 10 anos, 20 anos, ninguém passou aqui na minha rua, entendeu? Então, isso, quando a gente olha, e você olha, vê 30 ruas, 31 ruas calçadas, pavimentadas, você fala, puxa vida, valeu a pena ser político. Quando você olha uma Santa Casa equipada, uma creche que atende 120 crianças por ano, mas o ano que vem vai ser mais 120, depois mais 120. Então, quantas crianças passarão por essa creche? Não é verdade? Quando você olha, uma série de benefícios que serão permanentes, você pega, por exemplo, 5 leitos de UTI de Santa Casa que vão ficar lá. Quantas pessoas passarão por esse leito? Infelizmente, né, porque a gente não quer que ninguém vá para a UTI, mas quantas pessoas passarão nos próximos 10 anos por esses 5 leitos de UTI da Santa Casa? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar também para você, Pois não. Manuel, Uhum. quando a gente fala de infraestrutura, eu também tive a oportunidade de conseguir um recurso de R$ 200 mil para a reforma do Mercado Novo, que está sendo feito. Essa reforma do Mercado Novo, eu tinha esquecido de comentar, também é uma verba de infraestrutura que eu tive a oportunidade de fazer, de conseguir esse recurso. Então, está sendo feita a reforma do Mercado Novo. Mas, então, quando você olha tudo isso que está sendo feito, que vai ficar e que vai isso, que é um benefício permanente, não é um benefício temporário, isso um momento marcante para nós. É uma coisa que ela nos dá assim, uma sensação de dever cumprido. Uma coisa que também assim, me deixa muito feliz, Manuel, a gente que é engenheiro, a gente acaba mexendo muito com número. Ainda mais eu sou calculista de estrutura. Né? Eu sou engenheiro, sou calculista de estrutura, então eu mexo com números o dia inteiro. Mas, assim, uma coisa que para mim, é uma coisa que é muito gratificante, é o seguinte. Por exemplo, se você pegar, no meu mandato, nos mandatos, se você pegar esses R$ 4 milhões que eu consegui de emenda para o município, se você pegar esse valor e dividir pelo salário de vereador da época, o que eu consegui de recursos para o município de Cruzeiro daria para pagar 60 anos do meu salário de vereador. E eu estou há 16 anos de mandato. Entendeu? Ou seja, para cada R$ 1.000 que eu recebi de salário de vereador, eu trouxe R$ 4.000 para o município, 4 vezes mais. Então, isso é uma coisa que marca, é marcante para mim, porque é aquilo que eu te falei. Eu acho que o vereador ele tem que retribuir, de certa forma, ao município aquilo que ele recebe. Então, se você, eu estou fazendo essa análise, é simplesmente uma análise contábil,
tá? Eu não estou aqui nem entrando no mérito do benefício que esse recurso está trazendo, seja pela UTI, seja pelos equipamentos da Santa Casa, eu não estou nem entrando no mérito dos benefícios, mas só na questão contábil, tá? Então, isso, para mim, já é uma coisa assim que para mim, pessoalmente, é marcante. Eu saber que eu trouxe para o município de Cruzeiro, durante 16 anos, o equivalente a 60 anos do salário de vereador. Então, isso, com certeza, é uma coisa, Manuel, que me faz colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo e poder dizer o seguinte: em momento algum eu lesei a população de Cruzeiro e fico assim muito tranquilo com relação a isso. Com relação a mim, ninguém pode dizer que eu dei prejuízo ao município, à população, pelo contrário. Então, E isso é uma seguindo coisa essa que... análise do senhor, o senhor tem mais 44 anos aí para trabalhar para o Cruzeiro. Muito falando, se a gente for analisar esse ponto de vista, mas imagina, eu acho que a carreira política ela é temporária, entendeu? Embora eu já esteja há 16 anos, né? Mas eu não sei até quando eu vou ser político, mas com certeza não vai ser por mais 44 anos, Não, né? antes, Então, antes de falar das isso é uma... perspectivas futuras do senhor, para a gente encerrar aqui o Interação, quero mandar um abraço para o Miguel Júnior, que mandou aqui um grande abraço para a gente. Também estou com saudades do Miguel Júnior, que é o chefe de comunicação da Câmara Municipal e está conectado aqui com a gente. Um abraço, Miguel. E, vereador, queria aproveitar aqui agora para o senhor falar. 2020, estamos aí, ano de reeleição, que o senhor falasse um pouco das suas perspectivas futuras aí na área de gestão pública. Manoel, nós temos aí uma eleição, na verdade, nós temos a eleição municipal, onde nós teremos as eleições para prefeito, para vereador. Eu hoje estou na condição de pré-candidato do PSD, né? E é óbvio que as perspectivas de quem está hoje, por exemplo, no serviço público, eu acho que é sempre procurar fazer o melhor para a população, entendeu? É sempre procurar fazer jus, tá? Aquela confiança que a população deposita em nós e procurar aí ter a mesma conduta que eu sempre tive durante esses 16 anos, porque eu sempre falo, Manuel, eu sempre comento com as pessoas o seguinte: eu sempre digo assim, entrar, entrar na política com a ficha limpa é muito fácil, entendeu? Mas eu acho assim que não basta entrarmos na política com a ficha limpa. Eu acho que nós temos que entrar na política com a ficha limpa e sair da política com a ficha limpa. Seja depois de 4 anos, depois de 10, depois de 16, depois de 20. Eu acho que isso, para mim, é uma condição muito importante. Pessoa, como ser humano, como pai de família e como vereador, Eu ok? fico muito feliz que o senhor tem essa visão também. Quem está conectado com a gente, que também é o Dito, conhece o Dito lá da Câmara? Tá O aqui, dito, o dito. tá aqui ligado na gente. Mandar um abraço, aproveitar aqui a oportunidade para todos os funcionários da Câmara Municipal, que eu sei da dedicação, do comprometimento que tem com a causa pública também. Já passei por lá, fiz grandes amigos, sinto muitas saudades do dia a dia de trabalho. E agradecer o senhor, vereador, por esse bate-papo aqui com a gente no Interação. Mário Notarangeli, ele que é filho do seu Geraldo, da dona Maria, tem 16 anos aí de mandato na vida pública, 16 anos dedicado à cidade de Cruzeiro, presidente da Câmara por 2 vezes, vice-prefeito, fez aí bastante obras na cidade com recursos que ele conquistou na área de educação, saúde, infraestrutura e meio ambiente. E aí hoje aqui no Interação prestando contas desse mandato para a gente aqui e para você aí de Cruzeiro, na população que está acompanhando o Interação pelo Facebook. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Délcio, que trabalha com o senhor lá na Câmara também, para a Juliele, que está sempre conectada com a gente,
Um abraço, professor Donizete, que eu sei que passou lá pela Câmara com o senhor no passado também, e eu tenho um grande respeito e admiração, e agradecer mais uma vez aí pela atenção do senhor e aproveitar aqui a oportunidade antes do senhor encerrar, mandar um abraço novamente para os vereadores que eu tenho uma atenção lá, o Chinho, Claudete, Maria Divina, Bosquinho, o Charles, o Sérgio Bloss e o Currila, desculpa, que são pessoas que acompanho de longe também e sei do comprometimento que eles têm com a cidade. E muito obrigado aí, presidente da Câmara, Mário Notarangeli, pela atenção nessa interação e pela oportunidade desse bate-papo. O Manuel, eu aqui agradeço a você pela oportunidade aqui da gente estar fazendo esse bate-papo, explanando algumas coisas, passando algumas informações que às vezes muita gente não tem conhecimento. Quero agradecer aí a todos os amigos, aqueles aí que acompanharam aí essa nossa live e desejar a você, Manuel, muito sucesso aí, a você que eu sei que é um jovem promissor, uma pessoa que está se preparando, isso é muito importante, Manuel, uma pessoa que está se preparando para ingressar na vida pública, e eu entendo que essa sua iniciativa ela é importantíssima, como você mesmo falou, a questão de se preparar, ela não deixa de ser fundamental. Eu tenho certeza que você tem um grande futuro na política, embora você não está aqui nesse momento conosco, mas eu acho que você é uma das grandes promessas do nosso município. E eu, Manuel, tenho certeza, ainda quero ter o prazer de ver você ocupando um cargo no Legislativo ou no Executivo, participando aí da vida pública, porque a gente sabe que a política ela é cíclica, ela é temporária. Eu acho que ninguém é prefeito, ninguém é vereador. Nós estamos vereador, ou estamos prefeito, ou estamos deputado. E, com certeza, você estará aí participando em algum momento da história política de Cruzeiro. Meu grande abraço a todos vocês, meu abraço a você, Manuel. Desejo a você todo o sucesso do mundo, você que é uma pessoa correta, uma pessoa ética e como um grande companheiro de todos nós. Meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Mário. O senhor falou, eu fico agradecido pela consideração que o senhor tem comigo. Realmente estou aqui estudando, me preparando, sempre comigo aqui, ó, a bandeira de Cruzeiro. Faço questão de estar sempre nas minhas lives, sempre representando. O pessoal aqui já fala, já conhece o Manuel de Cruzeiro chegou. Então sempre faço questão de fortalecer o nome da cidade para que mais pessoas possam conhecer também um pouco aí dessas belezas que a gente tem aí da Serra da Mantiqueira, essa população querida demais. Aproveitar para mandar um abraço para minha família, para os meus amigos, para minha comunidade aí em Cruzeiro, dizer que eu estou cheio de saudades, não tem um dia sequer que eu passe uma hora inteira sem pensar aí na nossa comunidade, sinto muita falta do dia a dia. Quero pedir para vocês também, vivemos aí tempos de pandemia, quem for assistir essa live daqui a 10, 15 anos vai poder conhecer um pouco da história do vereador e também te falar desse momento que a gente vive aqui de pandemia, pedir para vocês aí em Cruzeiro ficarem em casa o máximo possível, vereador. Eu sempre falo, se a pessoa tem que trabalhar, beleza, vai trabalhar, vai correr atrás do seu pão, mas manter a higiene necessária nesse momento que o mundo pede, para que você não se torne um transmissor voluntário dessa doença que está matando muita gente ao redor do mundo. Infelizmente, a gente vê em Cruzeiro os casos aumentando, mas tenho certeza que a população consciente está ficando em casa e mantendo a higiene o máximo possível para que menos pessoas fiquem doentes, né? Manuel, obrigado. Que Deus abençoe você, o seu trabalho e que você seja iluminado nessa sua jornada aí na Austrália. Com certeza espero você aqui para lhe dar um grande abraço pessoalmente quando você retornar ao Brasil. Em breve estaremos aí. Em breve estaremos. Aproveitar aqui para encerrar, mandar um abraço para a Sandra Nogueira e para a Cláudia Nogueira de Souza, que está conectada aqui com a gente também, e deixou uns comentários super carinhosos. Muito obrigado para todo mundo, pessoal de Cruzeiro que está conectado. Mário Notarangeli, referência na política local, compartilhando com a gente hoje a sua trajetória. Até a próxima, Mário. Aqui o espaço está aberto para o senhor quando tiver
novidade, só entrar em contato que a gente bate um papo novamente. Tá ok, obrigado, Manuel. Boa noite. Obrigado.